Beyond, Vol 3, número 10, julho 1983. Apresentamos, abaixo, esquema publicado naquela revista, na página 14. Chicago, 1983. Projeto de aparelho eletrônico para TCI com o plano espiritual, de autoria do professor J. B. Chicago, do Pune College, em Pune, Índia. Extraído da revista indiana Leaf Beyond, Vol. 3, número 10, julho 1983. Não tivemos qualquer informação acerca do posterior resultado desse projeto do professor Chicago. Presumimos que não tenha tido sucessos positivos. Com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais claro que os resultados obtidos com a TCI não estariam na dependência somente da sofisticação dos equipamentos projetados e construídos com os nossos parcos recursos técnicos. As transcomunicações mais avançadas surgiram graças à intervenção da tecnologia dos nossos parceiros do além. Nossos aparelhos, os mais perfeitos, ainda estão longe de competir com os do plano espiritual. Desse modo, continuamos ainda na dependência das instruções das entidades do além, no tocante ao preparo dos receptores daqui, para receber as emissões de lá. Foram elaborados alguns sistemas eletrônicos que lograram êxito. Como o método de gravação com os diodos do professor Alex Schneider na Suíça, o psicofone de Franz Seidel na Áustria, desenvolvido entre 1972 e 1974, o Spiricon de George W. Mack e William John O'Neill construído em 1981, no ZEUA, e os geradores de Enzo Konig, construídos também em 1981, na Alemanha. Todos esses sistemas foram orientados pelos espíritos. Schaffer, 1992. Não é simples fornecer uma sequência rigorosamente cronológica, referente à TCI realizada mediante aparelhos eletrônicos. Assim, por exemplo, assinalam-se transcomunicações instrumentais por telefone, que ocorreram espontaneamente antes que se obtivessem as mais antigas TCIs por métodos de gravação em discos gramofônicos ou em fitas magnéticas. Entre as TCIs por telefone assinalam-se os contatos telefônicos da filha de Coelho Neto, Júlia, com o espírito da sua falecida filhinha Esther, em 1923. Hitsene, 1970, páginas 95 a 138. Outra obra que se refere a TCIs por telefone é a de Oscar Dargonel. Dargonel, 1925. Há outros casos de TCI por telefone que iremos tratar em outra oportunidade de maneira mais detalhada, uma vez que ocorrem transcomunicações por telefone modernamente também, inclusive por secretária eletrônica. Futuras abordagens. A fim de dar certa ordem na exposição da matéria a ser tratada daqui por diante, tentaremos estabelecer um roteiro que será seguido aproximadamente, dentro das possibilidades disponíveis. Devido ao surgimento de ótimos livros sobre a TCI, iremos algumas vezes limitar-nos a exposições sumárias, completando-as com indicações bibliográficas suficientes para atender aos leitores mais exigentes. Escolheremos arbitrariamente as primeiras tentativas de Attila von Szalay, nos Estados Unidos, como ponto de partida da moderna transcomunicação instrumental. Para fins didáticos, permitimos-nos dividir esta fase da TCI moderna em 4 estágios distintos. 1. Gravação de vozes em fitas magnéticas. É o chamado, abreviadamente, EVP do inglês Electronic Voice Phenomenon. 2. Spiricon, primeiro sucesso obtido nos Estados Unidos pela equipe da Metascience Foundation, Inc., cujo resultado foi a possibilidade do diálogo em 2 sentidos, audível no ambiente das operações, entre o operador e os espíritos. 3. TCI com colaboração técnica do além. Nesta fase ocorre uma efetiva orientação técnica dos desencarnados, visando a captação, na Terra,
das comunicações enviadas por estações emissoras, pontes, situadas no plano espiritual. As TCs compreendem a comunicação verbal, rádio, e a visual, TV. 4. TCI por meio de aparelhos especiais. Nesse estágio, a TCI inclui aparelhos auxiliares de uso comum, tais como telefone, secretária eletrônica e computador. Conclusão. Em um dos itens acima iremos tratar especialmente sobre a TCI aqui no Brasil. A cada ano que passa, os transcomunicadores brasileiros mais conquistam níveis de crescente aperfeiçoamento tecnológico. Graças aos esforços da Associação Nacional dos Transcomunicadores, ANT, sob a eficiente direção da senhora Sônia Rinaldi, o Brasil tem se destacado no cenário internacional da TCI, onde já conquistou o respeito e a admiração dos demais transcomunicadores dos países membros da International Network of Instrumental Transcommunication, INET. Tendo em vista as implicações futuras do espiritismo no progresso ético da humanidade, para todos nós espíritas, motivo de sincera satisfação ao verificar a valiosa contribuição dos nossos companheiros nesse importante esforço em prol da evolução do homem. 27. Início da moderna transcomunicação instrumental. Imaginem agora o que dirão de quem disser, como eu digo, que, dentro de pouco tempo, veremos, num aparelho provido de lentes e espelhos ou tela, os nossos entes queridos que deixaram a Terra e com eles conversaremos. Dirão naturalmente, ou está louco ou está mistificando. Quem viver verá. Pires, 1941, páginas 113. Attila von Szalay, Raymond Bailesi Descurrogo. Attila von Szalay é o nome de um fotógrafo profissional dos Estados Unidos. Em 1936, tendo assistido a uma sessão de voz direta, ele imaginou que seria possível reproduzir e gravar este fenômeno. Resolveu, então, fazer tentativas no sentido de obter gravações de vozes paranormais, independentemente da presença de um médium especial capaz de gerar a voz direta ostensivamente audível em uma sala. Seu método consistiu em fixar o microfone de um aparelho gravador, em frente à saída de um megafone, colocando depois as duas peças encerradas, à prova de luz e som, dentro de uma caixa fechada. Um prolongamento do fio do microfone saía para fora e era conectado a um gravador em disco de fonógrafo, marca Packard. Attila acreditava que um espírito poderia, eventualmente, aproveitar o sistema acima descrito e falar na entrada do megafone, produzindo o som de sua voz. O megafone ampliaria o sistema sonoro, e o microfone o captaria transformando em corrente elétrica modulada. Finalmente, o aparelho gravador se incumbiria de registrar o sinal em um disco. O processo parecia lógico, mas o problema era a criação do som, voz direta, por parte de um espírito que se dispusesse a ajudar von Szalay. Onde o ectoplasma. Entretanto, a sorte deve ter favorecido a von Szalay, porque ele conseguiu obter vozes, embora muito débeis e pouco nítidas, por esse processo. Ao que parece, Attila devia ser, por coincidência, um médium de efeitos físicos, ou seja, um bom doador de ectoplasma. Em 1947, Attila von Szalay adquiria um gravador em fios de aço, marca Sears Roebuck. Com semelhante aparelho ele pôde obter gravações de vozes um pouco melhores. Porém, os primeiros gravadores do tipo de fio magnético, como aquele usado por von Szalay, manifestavam vários inconvenientes. Por exemplo, o fio de aço era muito fino e, geralmente, costumava embaraçar-se. Em 1950 já estavam surgindo os gravadores em fita magnética. Attila adquiriu um desses aparelhos, e conseguiu obter vozes melhores, mais nítidas e algumas frases curtas. Atualmente,
É fato observado que o exercício sistemático das tentativas de gravação por este processo parece favorecer a captação das vozes. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir tais vozes obtidas pelo sistema eletrônico a que nos referimos, esclarecemos que não são vozes sempre claras e inteligíveis. Geralmente são parecidas com murmúrios, balbúcios, sussurros, às vezes exclamações fugidias e pronunciadas rapidamente. É preciso, quase sempre, possuir bons ouvidos para distingui-las e decifrá-las. Todavia, há também palavras e frases bastante claras e inteligíveis, algumas contendo o timbre característico da voz do comunicante, permitindo a sua identificação. Attila von Szalay devia estar suficientemente treinado para ser bem-sucedido nesse gênero de pesquisa. Além disso, seu desempenho após tantos anos de persistente esforço certamente ter-se-ia tornado excelente. Em 1956 ele associou-se a um parapsicólogo experiente em pesquisa de fenômenos paranormais, Raymond Bayles, e juntos passaram a fazer uma investigação sistemática das misteriosas vozes. Depois de 3 anos de cuidadosa pesquisa, Raymond Bayles publicou um relatório no Journal of the American Society for Physical Research, de janeiro de 1959. Interessante notar que o artigo em questão não suscitou praticamente nenhum interesse entre os parapsicólogos. Sua repercussão foi nula. Talvez porque tais vozes parecessem implicar a crença na sobrevivência após a morte, uma vez que muitas delas se declaravam oriundas de pessoas já falecidas. Um exemplo dessa possível origem das vozes registradas por Attila von Szalay é mencionado pelo parapsicólogo Descurt Rogo. Certa ocasião, na ausência de Bayles, von Szalay captou uma voz feminina, bem nítida, dizendo: "Otdog, Art". Art é o apelido de Attila von Szalay. Esta frase, aparentemente sem significado à primeira vista, aponta para tal aspecto inusitado desse tipo de pesquisa. E o seguinte: há muitos anos antes, von Szalay namorou uma garota em New York. Os dois jovens eram tão pobres que, para almoçarem, o único jeito era comprar 2 hot dogs por um níquel. Apesar da situação apertada em que viviam, eles brincavam acerca dos seus frugalíssimos almoços, e prometeram um ao outro que se lembrariam para sempre dos hot dogs. Passaram-se muitos anos, e von Szalay nunca mais teve notícias daquela garota. Ele presume que ela houvesse já falecido e que viesse, por aquele meio, dar um sinal da sua sobrevivência. Não estariam Lee Bayles registrando as vozes de pessoas já falecidas? Rogo, 1977, páginas 454 e 455. O exemplo dado acima certamente não tem a consistência desejada para servir como evidência a favor da tese da comunicabilidade dos mortos através do fenômeno das vozes eletrônicas. Esta evidência surgiu mais tarde, diante das frequentes afirmações das próprias vozes quando responderam ao serem indagadas acerca de sua identidade. Em esmagadora maioria revelaram ser pessoas desencarnadas. Algumas deram seus nomes próprios, outras foram reconhecidas pelo timbre da voz, quando a gravação era suficientemente nítida e bem audível. Além de Raymond Bayles, outro parapsicólogo estudou o fenômeno das vozes ocorrido com von Szalay. Foi ele o americano Descurt Rogo, a cujo trabalho já nos referimos. Esse investigador conheceu pessoalmente Attila von Szalay e Raymond Bayles, em 1967, aos quais se associou. Descurt Rogo fez várias pesquisas em torno do fenômeno das vozes ocorrido com von Szalay, tendo publicado, além do trabalho atrás mencionado, mais outros 3. Rogo, 1969, 1970 e 1976, assim como foram conduzidas anteriormente por Bayles. As gravações controladas por Descurt Rogo mantiveram o mesmo sistema, isto é,
O microfone era colocado em frente à saída do megafone. As variantes dizem respeito apenas às posições ocupadas pelos experimentadores em relação ao conjunto megafone e microfone. Ora, essas peças eram encerradas em recintos fechados e à prova de som e luz, ficando os operadores e o gravador do lado de fora. Ora, os investigadores mantinham-se próximo dos captadores do som. Vejamos um pequeno trecho do relato de Scott Rogo. Mais tarde naquela noite, Von Zala e eu, Rogo, deixamos o megafone e o microfone na câmara escura enquanto permanecíamos do lado de fora. Ficamos separados dos aparelhos por uma porta fechada. Não obstante, às 10h50 da noite gravamos uma voz clara dizendo: "Yeah, Art." Em outra ocasião fui capaz de ouvir uma voz nítida que foi também captada na fita magnética. Parecia ter saído do megafone e era um autêntico resmungo masculino. Rogo, 1977, página 456. Pelas informações que temos, deve haver certa diferença na forma como foram registradas as vozes obtidas graças às faculdades de von Szalay, e as que os transcomunicadores posteriormente conseguiram registrar com seus gravadores. Parece evidente que, no caso de von Szalay, ocorria primeiramente uma discreta manifestação de voz direta. Por conseguinte, o microfone captava o som produzido na entrada do megafone, som este que provavelmente sofria uma prévia ampliação acústica pelo próprio megafone. Em seguida, o sinal captado do megafone pelo microfone era ampliado novamente pelo sistema eletrônico do gravador, sendo finalmente registrado na fita magnética. Scott Rogo e von Szalay suspeitaram também que as vozes eram de natureza acústica, e não eletrônica. Rogo, 1969, página 456. Bayles teve a mesma opinião a respeito da natureza das vozes captadas na presença de von Szalay. Aquele fez uma experiência que confirmou a suspeita de que as vozes eram acústicas e não eletrônicas. Bayles colocou um tampão feito com massa de vidraceiro sobre a entrada do microfone, e nessas condições não ocorreram as gravações. Outro fato relevante apontado por Scott Rogo, a respeito do qual já ouvimos referências feitas por outros experimentadores, é a manifestação de raps, ruídos, como pancadas, cliques, arranhares, estalidos etc., suspiros, gemidos e outros rumores que não se assemelhem a vozes humanas, ou palavras articuladas. Temos uma fita gravada em Gênova, Itália, e oferecida ao IBPP pelo saudoso Dr. Giuseppe Croza, em 30 de outubro de 1971. Cuja gravação foi realizada por ocasião de um congresso de parapsicologia, na Suíça, em 1966. Durante uma das palestras, o Dr. Giuseppe Croza havia disposto um aparelho para registrá-la. Terminada a gravação, o Dr. Croza procurou ouvi-la. Entretanto, teve uma surpresa. Junto com a voz do orador apareceu uma música suave e alegre acompanhando um canto de voz feminina. O Dr. Croza afastou todas as possibilidades de um erro técnico, regravação sobre a fita usada, captação de sons distantes ou de alguma estação de rádio etc. A música e a natureza da canção eram totalmente estranhas naquela região, parecia uma música e um canto árabe bastante primitivos. Considerações a respeito da posição assumida pela parapsicologia dita ortodoxa. Apesar do longo tempo decorrido desde as primeiras experiências feitas por von Szalay, bem como os esforços de Bayles, no intuito de interessar os parapsicólogos na investigação do fenômeno das vozes, não ocorreu a mínima reação por parte dos mesmos. A indiferença foi total naquela época. E continua ainda a ser praticamente a mesma por parte de grande número daqueles que se alinham entre os parapsicólogos ortodoxos. Quando forçados a se pronunciarem diante da gritante evidência dos fenômenos registrados,
justificam a sua indiferença reduzindo tais ocorrências às simples manifestações das funções paranormais, particularmente a psicocinesia, função psicapa. É interessante notar que, para fenômenos similares e às vezes pouco abundantes, a acolhida e repercussão são enormes quando tais fenômenos permitem uma explicação reducionista. Assim, por exemplo, no episódio das mesas girantes, o interesse maior foi pelas experiências e ideias de Kenneth J. Batchelor, as quais sugeriram uma interpretação animista para o fenômeno em questão. Batchelor, 1979. Ver, também, Folha Espírita na 268, julho 1996, página 4. A interpretação animista é aquela que atribui a função psicapa, psicocinesia, de alguém ou de um grupo à causa dos fenômenos de movimento das referidas mesas girantes como os obtidos por Batchelor. Citamos, aqui, o fenômeno das mesas girantes, por se tratar, também, de uma modalidade de TCI em que o instrumento usado é um objeto qualquer, neste caso a mesa. Mas, no referido artigo de Batchelor, há uma nota interessante que já inserimos no citado na 268, julho, 1996, a Folha Espírita. Vamos transcrevê-la a seguir, para facilitar o seu conhecimento ao leitor eventualmente interessado. Eila. Desde que isto foi escrito, os últimos relatórios de Toronto, Canadá, descrevem como a colaboração entre este grupo, o grupo de Lilith, e o grupo de Pilipe tem levado Pilipe a manifestar-se como uma voz tipo Haldive. Uma vez que Pilipe é fictício, este importante resultado demonstra nitidamente que alguns, se não necessariamente todos, fenômenos de voz eletrônica originam-se da PK, psicocinesia, e não de espíritos. Ver New Horizons 2, 3, Juni, 1977. O mesmo contém um relatório de Irizoen sobre o quarto ano de Pilipe e menciona ainda mais grupos. Batchelor, 1979, página 82, nota. Como se vê, foi dada mais atenção às sessões de mesas girantes de Batchelor, inclusive a nota informativa em que se insinua a possibilidade de os fenômenos de vozes captadas pelo gravador serem produzidas psicocineticamente pelos operadores. A própria American Society for Physical Research publicou em 1978, em seu jornal, 78, 105 a 122, um trabalho de K.J. Batchelor, intitulado Contributions to the Theory of PK Induction from Sitter Group Work. Além desses trabalhos, há muitos outros já publicados em vários periódicos pertencentes a outras sociedades de parapsicologia, e seria desnecessário além de fastidioso enumerá-los aqui. Parece-nos que a parapsicologia dita ortodoxa mostra-se pouco interessada na verdadeira transcomunicação, especialmente na TCI. Será que tais fenômenos são realmente sem importância como fatos paranormais? Conclusão. Passemos à consideração da etapa seguinte, a qual representa realmente o início da fase da TCI eletrônica. Esta etapa foi inaugurada em 1959 por Friedrich Jurgenson. As gravações obtidas por Jurgenson, em fitas magnéticas, não se originavam da captação de sons acústicos produzidos no ar, ampliados e registrados nas fitas magnéticas pelo gravador. A forma como foram obtidas tais gravações por Friedrich Jurgenson sugere que as vozes e demais sinais sonoros por ele registrados eram impressos diretamente nas fitas magnéticas, sem a intermediação acústica. Sua captação parece produzir-se por via eletrônica. Nas gravações em que se emprega um microfone, esse acessório funciona apenas como fornecedor de ruído destinado a catalisar o fenômeno. As gravações tipo Jurgenson, denominadas tecnicamente EVP, podem ser obtidas independentemente do auxílio do microfone. Usa-se, neste caso,
Ligar o gravador a uma fonte de ruído branco, tal como um diodo, um gerador de sinais de radiofrequência ou um aparelho receptor de rádio sintonizado em uma faixa intermediária entre as frequências de duas emissoras. Por conseguinte, o sistema de captação de vozes inaugurado por Joergenson poderia ser considerado o ponto de partida da TCI eletrônica propriamente dita, ou melhor, do EVP. No próximo capítulo trataremos desse assunto. 28. O fenômeno das vozes eletrônicas, EVP. Conforme adquirimos mais conhecimento, as coisas não se tornam mais compreensíveis, e sim mais misteriosas. Albert Schweitzer. Friedrich Joergenson, 1903-1987, O Homem. Em seu livro Sprechfunk mit Vestor Beneri, Radiofonia com os Mortos, Friedrich Joergenson dá-nos um relato minucioso acerca da sua impressionante aventura que resultou na talvez mais importante descoberta deste século XX. Joergenson, 1967 e 1972. Joergenson nasceu no ano de 1903, em Nova Odessa, Ucrânia, depois pertencente ao URSS devido às ocorrências políticas de 1917 e às guerras. Ele mudou de nacionalidade 2 vezes, tornando-se finalmente cidadão sueco. Sua infância e juventude foram atribuladas por causa dos constantes conflitos ocorridos na região onde ele nasceu e viveu. Em seu livro, Joergenson enfatiza este aspecto de sua vida, em virtude do que, desde a infância, tomou horror a tudo que se relacione com armas, violências, assassinatos e imolação das massas, seja contra homens e animais. Por isso tornou-se vegetariano. Joergenson, 1972, página 3. Ele foi um artista por vocação natural. Estudou canto durante 9 anos, mas pôde apenas exercer a carreira de cantor por 2 anos, devido a uma hepatite e a um resfriado crônico. Mais tarde, dedicou-se à pintura e à cinematografia. Joergenson capta as primeiras vozes eletrônicas. Era 12 de junho de 1959. Uma sexta-feira ensolarada, com temperatura agradável de uma bela primavera europeia, convidava a passar um fim de semana no campo. Por isso, Joergenson e a esposa partiram, no início da tarde, rumo à sua propriedade campestre próximo de Moelmbro onde residiam. Joergenson tencionava também gravar o canto dos pássaros, muito abundantes naquela região. O sítio de Joergenson localizava-se à margem de um lago, próximo do qual havia uma velha cabana. Ele relata em sua obra precisamente o seguinte: no sótão da cabana que ficava um tanto afastada, coloquei uma fita magnética nova no gravador e pus o microfone perto da janela aberta, onde se estendia uma fina tela de nilon. Pouco depois, quando um tentilhão de faia pousou ali perto, liguei o aparelho. Joergenson, 1972, página 7. Fizemos questão de repetir fielmente a explicação de Joergenson, a fim de bem informar o leitor a respeito da maneira como ele obteve as primeiras gravações das vozes. Como se vê, o sistema de Joergenson era diferente do de Attila von Szalay. Da mesma forma, iremos observar que a natureza das gravações obtidas por Joergenson parece diferir das obtidas por von Szalay. Após a fita haver rodado cerca de 5 minutos, Joergenson retornou e procurou examinar o que havia sido gravado. Mas, em lugar do canto do pássaro, ele ouviu um som vibrante semelhante ao de uma forte chuva. Através daquele ruído, conseguiu distinguir bem baixinho o choreio do tentilhão, como se ele estivesse muito distante. Joergenson logo imaginou que o seu aparelho tivesse se danificado durante a viagem. Talvez uma das válvulas houvesse sofrido qualquer problema devido à trepidação do veículo. Assim mesmo, ele procurou experimentar outra vez. Ligou novamente o aparelho e deixou rodar a fita. Depois de algum tempo,
Retornou à fita e procurou ouvir o que havia sido gravado. A parte inicial não foi alterada, porque não sofreu regravação. Dali para diante, na continuação, soou um solo de clarim executando uma espécie de toque de introdução. Logo mais, surgiu uma voz masculina expressando-se em norueguês. Embora a voz fosse baixa, era perfeitamente inteligível e referia-se a vozes de pássaros noturnos. Joergenson percebeu uma sequência de sons grasnantes, sibilantes, murmurantes, entre os quais julgou reconhecer o canto de um alcaravão. Opus City. Página 7. Em seguida todo aquele ruído cessou de repente, para reaparecer alto o gorjeio do tentilhão de Fá e o canto distante dos milharoses. Portanto, o aparelho mantinha-se funcionando normalmente. Joergenson, naquela ocasião, estava quase convencido de haver captado a irradiação de alguma emissora norueguesa. Não obstante, ele achou muito estranho a coincidência de haver captado os pios de aves noturnas norueguesas, justamente quando tentava, à tarde, gravar o canto de pássaros ali da Suécia. Parecia-lhe um enigma. Essa parte introdutória, que fizemos questão de apresentar, embora resumidamente, é de suma importância para aqueles que estão interessados na TCI e procuram dar os primeiros passos nessa fascinante e importantíssima investigação. Ela revela-nos detalhes sutis e significantes que identificam os primeiros sinais das tentativas de contacto por parte dos desencarnados. Os estreantes que pretendem começar suas primeiras experiências com EVP devem manter-se atentos aos diversos sinais que poderão ser detectados no início das suas sessões preliminares. Nessas ocasiões poderão surgir os mais variados ruídos, tais como pancadas, raps, sons musicais, murmúrios, gemidos, prantos, toques de campainha etc., antes do aparecimento das vozes inteligíveis. Se isso ocorrer é bom sinal e convém persistir. O livro de Friedrich Joergenson é extenso e minucioso e seria impossível resumi-lo no exíguo espaço de que dispomos. Por essa razão, iremos referir-nos daqui por diante apenas às partes essenciais daquela obra, bem como de outros trabalhos publicados por ele. O autoaprendizado de Joergenson. Como costuma ocorrer com os pioneiros, Joergenson teve de aprender a lidar e encontrar as regras do fenômeno que acabara de descobrir, usando a sua própria argúcia e seus recursos pessoais disponíveis. Pouco a pouco, ele conseguiu atinar com a forma de melhorar o processo de captação, escuta e compreensão das vozes gravadas nas fitas magnéticas. Sua primeira providência foi a aquisição de fones de ouvido. Depois ele teve de comprar dicionários, pois as vozes usavam frases poliglóticas, isto é, compostas por palavras pertencentes a idiomas variados. Assim, em uma única frase podem encontrar-se palavras em alemão, sueco, português, francês, inglês etc. No livro de outro grande investigador daquela época, o Dr. Constantin Haudive, Unheuerbar e Suidwerbar, o inaudível torna-se audível, encontram-se também inúmeros exemplos de frases poliglóticas. Vamos transcrever algumas, para satisfazer a eventual curiosidade do leitor. Tac, Haudive. Gratulation teve, consi. Pecanis. Teve na Aquelt, consta. Sueco, inglês, letão, alemão, obrigado, Haudive. Congratulações a você consi. Pecanis. Você não tem que se apressar, consta. Haudive, 1971, página 102. A amostra apresentada pode dar uma ideia das dificuldades enfrentadas pelos primeiros transcomunicadores. Ao que parece, eles estavam bem preparados para isso. Tanto Joergenson como seu amigo Dr. Constantin Haudive, além de possuírem bons ouvidos, eram poliglotas e foram capazes de compreender o que estavam ouvindo. As gravações e as comunicações via rádio que se obtêm ultimamente já estão sendo feitas, na sua maioria, em um só idioma. Uma vez ou outra,
Aparece alguma palavra em língua diferente intercalada nas frases captadas. Mas, no início das TCs pelo sistema EVP, eram muito comuns as frases poliglóticas. Possivelmente, os comunicadores desencarnados lançaram mão desse expediente, a fim de eliminar-se a suposição de ter havido simplesmente uma captação de programas das radioemissoras deste mundo. O prefaciador do livro de Joergen Sun, Hans Gessler, teve uma frase feliz que vale a pena ser conhecida dos leitores do presente trabalho. Para o leitor deste livro, de Joergen Sun, é importante saber que qualquer pessoa que possua um aparelho de rádio e um gravador de som pode fazer experiências semelhantes à de Friedrich Joergen Sun, e é bem provável, mesmo que não seja 100% garantido, que, com a indispensável paciência e tenacidade, obtenha resultados iguais ou análogos aos de Friedrich Joergen Sun. Joergen Sun, 1972, p.v. Esse é outro aspecto importante da TCI, especialmente no caso do EVP. Trata-se de um fenômeno repetível por qualquer investigador persistente que se disponha a fazer corretamente a experiência. A grande significância do EVP. Conforme Joergen Sun declarou em 1976, 17 anos após haver captado as primeiras vozes, na ocasião ele não imaginava a importância de semelhante fenômeno. Entretanto, depois desse tempo ele pôde avaliar o significado daquele acontecimento. Hoje eu sei, e o sei em base somente dos fatos, que estes contactos pelo gravador magnético são o acontecimento mais importante e significativo de nosso século. Pela primeira vez na história do homem, é dada a possibilidade de resolver de modo objetivo, por meio desta conexão eletrônica, o nosso problema maior e mais doloroso, o mistério da morte. E é evidente que não resultará ainda uma renovação da consciência, renovação da qual hoje rendamos conta só em parte. Uma coisa porém pode afirmar-se a partir de agora: estas intervenções de uma outra, superior, dimensão da vida já minaram pela base os fundamentos do materialismo. Joergen Sun, 1976, página 27. Friedrich Joergen Sun, após muitos anos de íntimo contato com o EVP, teve uma compreensão mais profunda a respeito do significado desse fato extraordinário. Ele fez uma lúcida avaliação do EVP, comparando com outras descobertas que também ajudaram a alargar o nosso entendimento a respeito dos demais fenômenos que nos cercam e nos permeiam, e dos quais passamos milênios sem dar conta de sua realidade. Ele escolheu 3 invenções para tal cotejo: o microscópio, o telescópio e o gravador magnético. Joergen Sun, 1976, página 27. O microscópio revelou ao mundo a existência dos micro-organismos e de outros micro-objetos que, até o advento desse instrumento, passaram insuspeitos. Ninguém acreditava neles, e as pessoas que chegaram a formular hipóteses acerca da existência desses seres microscópicos tiveram de suportar as críticas e a ridicularização por parte dos doutos da época. O telescópio alargou os limites do universo conhecido antes da invenção desse instrumento. O universo tornou-se imensamente maior, tanto no espaço como no tempo, pois com o telescópio pudemos captar também as imagens das galáxias, tal como eram elas há milhões e milhões de anos atrás. Entretanto, antes do uso do telescópio, a ideia que se fazia da grandeza e da idade do cosmos era de uma estreiteza lamentável, sobretudo pelas consequências daí advindas. Os detentores do poder e dos limitadíssimos conhecimentos daquela época amordaçaram o progresso científico, e sacrificaram preciosos valores humanos à custa do terrorismo inquisitorial. O gravador magnético veio revelar a mais importante realidade, até agora apenas suspeitada e mal demonstrada pelas religiões. O gravador magnético estendeu a nossa concepção do universo, para além do espaço e do tempo, bem como,
trouxe-nos evidências suficientes para termos a certeza de que a vida prossegue além da morte. O contato direto e objetivo com aqueles que já faleceram e conseguiram comunicar-se através do EV desvendou aos nossos sentidos uma das mais consoladoras perspectivas. Por sua vez, algumas entidades comunicantes têm demonstrado conhecer simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Desse modo, as nossas noções de tempo e de espaço deverão sofrer novas alterações além das que já foram introduzidas pela física moderna. Qual seria o processo da transcomunicação pelo gravador? Precisamos destacar outro aspecto importante do processo da TCI pelo sistema EVP. Trata-se da maneira como é realizada a transcomunicação por parte dos espíritos, ou entidades provenientes de outras dimensões. No episódio de Attila von Szalay, que relatamos anteriormente, parece que a comunicação era feita de maneira direta pela entidade comunicante. Ela encontrava o ectoplasma fornecido pelo agente humano, von Szalay, e com esta substância conseguia produzir a voz direta, que era captada pelo sistema registrador acústico. No caso do EVP descoberto por Joergensen, o processo se mostra bem diverso. Pelas informações contidas em algumas frases gravadas, percebe-se que as vozes são veiculadas através de ondas de natureza eletromagnética. Ao que parece, os espíritos possuem meios de radiar as mensagens que são captáveis pelos nossos aparelhos eletromagnéticos. Entretanto, não se tem ainda uma descrição inteiramente compreensiva do processo usado pelos desencarnados para tais transcomunicações. Em seus trabalhos, Joergensen faz menção desses equipamentos para comunicação. Por mais fantástico que pareça tudo isto, a verdade é que se trata de vozes de pessoas mortas, que por livre iniciativa buscam lançar uma ponte sobre o abismo que separa seu plano de existência do nosso. Com esse objetivo, os organizadores do além utilizaram não apenas uma instalação semelhante à do radar, mas também dispõem, ao que parece, de uma frequência de onda eletromagnética especial, que manipulam à vontade, interferindo nas ondas curtas, médias e longas das nossas estações radiofônicas. Joergensen, 1972, página 105. Ele acrescenta, ainda, que todos os contatos efetuados com o nosso plano de existência estão sob a constante fiscalização da chamada Central Investigation Station e, ao que tudo indica, não podem realizar-se sem sua colaboração. Opus City. Página 105. Em capítulos posteriores, iremos referir-nos mais algumas vezes estas centrais transmissoras, também denominadas pontes. Antes, porém, queremos focalizar ainda outras particularidades concernentes ao sistema EVP, e mencionadas por Joergensen em seus escritos. Em quase todos os registros das vozes obtidos por Joergensen, os comunicadores do além mencionaram também o termo radar, ou tela do radar. Por exemplo, referindo-se a uma ocasião em que Friedrich Joergensen e sua irmã Elia achavam-se em Pompeia, Itália, lá gravaram pelo sistema EVP a seguinte frase: Eli e Friedel, nós conhecemos os vossos pensamentos. Captamo-los com o radar. Joergensen, 1976, página 33. Respondendo à pergunta se os seus amigos, os espíritos dos mortos, tinham dito mais alguma coisa da sua dimensão, e se haviam descrito mais o seu mundo, Joergensen respondeu: não diretamente. Mas falaram em radar, e nós sabemos que o radar substitui o olho humano. Donde eu deduzo que os mortos não têm um contato direto com o nosso mundo tridimensional. Sem o radar, nós provavelmente sejamos invisíveis para eles. Joergensen, 1976b, página 35. Essa conclusão de Joergensen consiste em uma impressão pessoal dele apenas, e não o resultado de informação direta dos espíritos.
Mais adiante há melhor esclarecimento acerca desta questão e de como podemos entender tal afirmação de Joergenson. Ao que parece, ele se refere tão somente às entidades que estão operando as transcomunicações. Tais operadores devem encontrar-se instalados em postos de comunicação situados fora do nosso espaço tridimensional. Dali eles focalizam os lugares e as pessoas com quem desejam transcomunicar-se. A focalização é feita primeiramente pelo radar, através de cujo feixe de ondas eles estabelecem o contacto. Daí em diante, eles enviam, por esse canal de orientação, as mensagens transportadas por determinadas ondas portadoras. Pelo menos na Europa, há comprimentos de onda específicos que são empregados com auxílio do rádio conectado ao gravador. Por exemplo, vejamos a informação dada por Joergenson em seu artigo publicado na revista ESP. Antes de tudo, hoje sei que esta onda portadora é o resultado de experimentos durante anos, e está ainda em fase de desenvolvimento. Encontra-se sobre a onda média entre Moscou e Viena, ou mais aproximadamente entre cerca de 1445 e 1450 kHz. Joergenson, milésima nongentésima septuagésima sexta, página 34. Uma analogia pode ser útil para entender as informações dadas por Joergenson. É o caso das torres de navegação dos aeroportos. Os operadores contatam o avião em voo, por meio do radar. Embora não o detectem visualmente, uma vez localizado o avião, os operadores entram em comunicação com o piloto. Entretanto, logo que os aviões atingem a zona mais próxima daqueles postos, eles se tornam visíveis a olho nu. O mesmo deve ocorrer no relacionamento entre os espíritos e nós. Enquanto eles se encontram em seus planos próprios, lá onde se situam as pontes, estações emissoras para a TCI, nós somos invisíveis para eles, como disse Joergenson. Nesse caso, eles poderão perceber-nos graças ao emprego do radar construído pelos técnicos do além. Porém, se os espíritos se avizinharem do nosso plano, então deverão avistar-nos normalmente, conforme podemos ler, por exemplo, nos livros de André Luiz psicografados por Chico Xavier. Em entrevista dada por Joergenson à revista italiana ESP, há alguns tópicos de grande importância, referentes ao processo de comunicação entre os espíritos e o operador humano que está usando o gravador. Vamos transcrever alguns trechos, incluindo as perguntas do entrevistador e as respostas de Joergenson. Você então imagina que os seus interlocutores na dimensão deles, na qual as coisas são provavelmente reais para eles como são para nós no nosso mundo material, desenvolveram e aperfeiçoaram instrumentos com os quais procuram o contato e a comunicação conosco. Erro exatamente. Sente-se ressoar como um eco em uma grande sala, quando eles chamam, clareiam a voz, são mesmo pessoas. Sente-se ainda elas caminharem, bem como quando inserem o radar. E depois falam de naves. Eu não sei que coisas são e não quero nem mesmo fazer suposições. E dizem, nós voamos, nós nos movemos. Tem naves com radar, naves de transportes. Você tem a impressão de que existe um verdadeiro microfone no qual eles falam. A este propósito só posso fazer notar que possuem inúmeras gravações nas quais pessoas, que parecem ser muito modestas ou reservadas, dizem, porque me colocam diante do transmissor. Quando não, uma outra voz diz, eu havia pedido a você para não me transmitir. Por isso eu conjecturo que mesmo lá existe uma realidade que é a mesma para todos. Frequentemente chegam vozes que perguntam, o Friedel está escutando? E uma outra responde, sim, o Friedel está ouvindo. Por conseguinte, aquele que faz a pergunta não me vê e não sabe se está em contato comigo. Veja, eu acho maravilhoso que tudo isso ocorra por meio de um elemento técnico eletrônico. Isso é concreto. Não há nada a ver com os fantasmas envoltos em lençóis brancos. Joergenson, 1976b, página 36.
Joergenson nesta mesma entrevista cita uma ocorrência muito interessante, que traz esclarecimentos importantes acerca do processo de TCI por meio do EVP. Ele e a senhora Liz Ernie possuem ambos um gravador Mark I. Em uma dada ocasião, eles haviam ligado paralelamente seus aparelhos a um mesmo receptor de rádio. Os gravadores achavam-se a distância aproximada de 1 metro um do outro. Embora os gravadores estivessem funcionando conjuntamente, houve grande diferença nas gravações obtidas. Na fita magnética da senhora Liz gravara-se apenas um ruído contínuo. Na de Joergenson, ao contrário, havia as vozes que diziam: Friedel, é mesmo excitante, estamos sobre a trilha justa. Comentando este fato, Joergenson disse o seguinte: em base disto compreendi pela primeira vez que eles dirigem o radar diretamente sobre o gravador, e não sobre o aparelho de rádio conectado a este último. Opus City. Conclusão. As revelações obtidas por Joergenson acerca do plano em que se encontram os desencarnados são impressionantes, e confirmam as que já têm sido transmitidas por via mediúnica. Elas concordam também com as descrições feitas pelos bons projetores do corpo astral. Comentaremos sobre outro grande investigador do EVP, Dr. Konstantin Raudive, no próximo capítulo. 29. O inaudível torna-se audível, Raudive. A tendência da natureza humana é tal que a negação de uma só basta geralmente para contrabalançar a afirmação de 100.000 outras testemunhas oculares. Vesme, 1976, página 33. Konstantin Raudive, 1909 a 1974. Na história da TCI pelo sistema EVP, o Dr. Konstantin Raudive ocupa um lugar proeminente. Se Friedrich Joergenson pode ser considerado pioneiro da transcomunicação por meio do gravador em fita magnética, Raudive bem merece o título de campeão do EVR. Foi seu monumental trabalho, particularmente as 72.000 frases por ele registradas e publicadas em sua obra clássica em Uerbaris Uerbar, o inaudível torna-se audível, que mais contribuiu para a divulgação mundial da TCI. Konstantin Raudive nasceu em Azuni, Letônia, em 30 de abril de 1909, e faleceu em Bad Krozingen, Alemanha, em 2 de setembro de 1974. Ele era um notável psicólogo e filósofo europeu, que viveu na Suécia e na Alemanha desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Escreveu 6 livros incluindo 2 novelas. Seu nome é conhecido tanto no âmbito literário como no científico. Os primeiros contactos de Raudive com a TCI ocorreram, conforme ele próprio revelou em seu livro Uerbaris Uerbar, em fins de 1964, época em que apareceu em Estocolmo, Suécia, o livro de Friedrich Joergenson, intitulado Röster nach freien Himmel, Vozes do Espaço. Durante toda a sua vida, Raudive preocupou-se com os fenômenos paranormais. Prendia-lhe mais atenção o problema da sobrevivência após a morte. Em todos os seus livros ele abordou esta questão, particularmente na obra de Schausmenschundsinn e Überwindung, O Homem Causa e Sua Conquista. Por essa razão, Raudive leu com a máxima atenção o livro de Joergenson. A princípio ele teve a impressão de que o autor, um homem de rara sensibilidade e susceptibilidade, poderia estar dando asas à sua imaginação. Mas, no final do livro, ele explicava a técnica para a obtenção das vozes do espaço às quais se referia, e que seriam vozes de pessoas já falecidas. Isto surpreendeu Raudive, que resolveu procurar pessoalmente o autor. O primeiro encontro entre Raudive e Joergenson ocorreu em abril de 1965. Na ocasião estavam presentes a doutora Zenta Maurina, esposa do Dr. Raudive, e a senhora Joergenson. Durante esta visita, Joergenson fez algumas demonstrações de captação de vozes pelo sistema EVP, tendo impressionado positivamente a ambos.
o Dr. Konstantin Raudive e a sua esposa doutora Zenta Maurina. No início, Raudive considerou que o fenômeno poderia ser o resultado da ação psicocinética inconsciente do operador, ou de sons estranhos captados das radioemissoras. Mas as suas primeiras hipóteses não o satisfizeram suficientemente e, em junho de 1965, ele resolveu fazer algumas pesquisas junto com o próprio Joergenson, no estado de Nizhund, onde este último residia. Raudive visava adquirir prática na gravação das vozes, e ninguém melhor para adestrá-lo do que o próprio descobridor do fenômeno. Os sucessivos contactos de Raudive com Joergenson, e um conhecimento mais profundo da personalidade deste último, bem como da história de sua vida, confirmaram que ele era absolutamente sincero. Raudive convenceu-se de que Joergenson se achava completamente imerso no mistério do fenômeno das vozes, e firmemente convencido de que lidava com o mundo do além, no qual nós penetramos depois da morte e onde continuamos nossas atividades em uma existência transcendental. Inicialmente, as experiências dos dois juntos só produziram vozes pouco claras e dificilmente discerníveis. A partir do dia 10 de junho de 1965, às 9h30 min, passaram a obter bons resultados. Essa gravação foi conseguida por meio do rádio. Esse método, conforme já explicamos antes, consiste em sintonizar o aparelho de rádio acoplado a um gravador, em uma faixa de frequências situadas entre as duas emissoras contíguas. O ruído resultante é um chiado entremeado de sons confusos de música e falatório. No meio dessa algaravia surgem as vozes perfeitamente discerníveis a um ouvido bem treinado. Elas se destacam pelo seu ritmo peculiar e pela objetividade das sentenças transmitidas em estilo telegráfico. Margarete Petrautsky, secretária de Raudive. A gravação captada no dia 10 de junho de 1965, foi submetida por Raudive a várias pessoas. Todos foram unânimes em concordar que uma voz inicialmente chamava Friedrich. Friedrich, a seguir, outra voz disse suavemente, Eltpanakti alemão e letão, hoje à noite. Em continuação, uma voz feminina perguntou, Quentir Margarete, Constantin. Alemão, você conhece a Margarete, Constantin? A voz prosseguiu em um tom cantante, Vitabu. Runa. Letão, nós estamos bem distantes. Fale. O trecho encerra-se com uma voz feminina que diz, vá dormir. Margarete. Sique. Raudive, 1971, páginas 15 e 16. Raudive ficou fortemente impressionado com esta gravação, porque ele e sua esposa haviam perdido recentemente uma secretária muito ligada a ambos e cujo nome era Margarete Petrautsky. Mas Raudive ainda conservava os resquícios de sua formação acadêmica. Seria mesmo a voz de Margarete Petrautsky, ou algo produzido pela mediunidade de Joergenson. A ideia das possibilidades, até então pouco conhecidas, do inconsciente e da função psicocinética do agente humano, ainda deviam persistir na mente de Raudive. Por isso, ele resolveu tirar a limpo essa questão e verificar se o fenômeno das vozes era realmente universal e livre de toda a influência subjetiva. Se fosse esse o caso, as vozes deveriam ser capazes de manifestar-se, elas próprias, independentemente da influência de pessoas, tempo, ou espaço. Raudive iniciou então suas investigações pessoais em junho de 1965. Após 5 anos de trabalho sistemático e persistente, ele acumulou imensa soma de gravações e uma enorme experiência sobre o fenômeno das vozes. A história das pesquisas desse notável transcomunicador é muito extensa. Em vista disso, vamos abordar apenas alguns aspectos das suas atividades e conclusões, preferencialmente as que considerarmos de maior utilidade para o leitor que pretende desenvolver esse tipo de investigação. Vamos iniciar resumindo a parte concernente aos métodos de gravação.
Audiv distingue 5 métodos de gravação pelo sistema EVP. 1. Exclusivamente com o microfone. 2. Através do rádio. 3. Rádio e microfone. 4. Gerador de frequências. 5. Diodo. Métodos de gravação. 1. Gravação exclusivamente com microfone. Este método é inteiramente análogo ao processo de gravar um som qualquer, como música, palestras, entrevistas, etc. E recomendado.